Pessoal, boa noite para todas e todos. Então, vamos formalizar a nossa introdução para a atividade de hoje. Para quem não me conhece, me chamo Marcos, sou psicólogo de Blumenau, Santa Catarina, e estou representando aqui o Núcleo de Psicólogos Empreendedores da ACIB, Associação Comercial da nossa cidade. Essa atividade se chama Encontro Itinerante de Psicologia, Encontro Itinerante Psi Online agora, né? Iniciou no ano passado com uma atividade em que a gente faz uma itinerância, se movimentava nos espaços clínicas e consultórios, conhecer esses espaços, conhecer profissionais diferentes, conhecer estratégias, dinâmicas e propostas. E a gente tem feito todo mês um encontro itinerante com essa possibilidade de convidar pessoas, né? Ou aceitar também propostas de profissionais que querem falar um pouco do seu trabalho. A ideia é conhecer esses profissionais, conhecer o trabalho deles, receber dicas úteis deles também, profissionais que têm longa data, estrada aí, uma boa experiência, né? E para essa noite de hoje, nós temos uma convidada bem especial, uma colega nossa de longa data, colega de profissão, amiga social, pessoal, minha mentora particular aí, da sociedade, política e tudo, todos os temas afins. Vou apresentar minimamente, porque eu quero que ela se apresente para falar dessa história dela de trabalho também, tá? Que o currículo é grande, como é que se diz lá, o ombro é largo e o bigode é grosso, né? A mulher sabe o que está falando, então vamos dar uma atenção. A proposta desse encontro é uma conversação, é aberta ao debate, ela vai dar uma introdução e falar um pouco da proposta também. Todo mundo tem direito de opinar, vocês podem perguntar coisas para elas, podem expressar sua opinião, é livre, ligue o microfone na hora que for falar, e quando não estiver falando, de preferência, deixe o microfone desligado, porque a gente ouve o eco de vocês. O tema proposto por ela é os nós da profissão, justamente para apresentar também uma proposta dela, que é trabalhar com cuidado aos cuidadores, né? Os cuidados para com os profissionais. Tem como subtópicos o contexto de atuação dos profissionais da psicologia e o tema de cuidado de quem cuida, né? Ou cuidando de quem cuida. Suzana, bem-vinda, obrigado pelo convite. Não se abale, fique à vontade. Você está em casa, né? Eu sei que está em casa, então sinta-se em casa e vamos conversar aí. Obrigada, queridão. Então, nossa amizade vai longe, né? De longa data, de muitas lutas, né? Muitas lutas em diferentes vertentes, né? E muito bom estar aqui de novo, né? E especialmente porque faz um ano da minha outra participação, né? Que foi no meu consultório e que você tirou uma foto lindíssima, né? O teu olhar é sempre muito especial. Esse teu talento para fotografia e para música é algo que não pode ser perdido, tem que ser sempre estimulado. E, e aquela foto ficou muito linda através de um origami, né? Você pegou o consultório através de um origami. Fala daquela proposta, Suzana, porque aquele lance do Tai Chi com a proposta da psicologia eu achei fantástico. Inovação, porque nunca tinha visto nada, né? Foi muito bacana. Inclusive, assim, é todo um caminho que foi construído e ele foi abortado, né, Marcos? Com a questão da pandemia, Pois é. esse projeto foi abortado. Ou pelo menos, assim, suspenso, né? Porque evita-se o contato, né? E o Tai Chi exige naquela sala a aproximação, né? Então, assim, voltando, né, o que eu estava querendo dizer, naquele ano foi especial por aquelas condições, e agora é especial porque estamos noutras condições, né? Mas só mostra, assim, como é importante a gente ter lastro, né? No sentido de ter essas referências, né, seguras, confiáveis, e nesse sentido é muito confortável estar entre vocês. Obrigada pelo convite, agradeço aos participantes, porque realmente é uma doação, né? Uma doação estarmos aqui, todos, né? Com as nossas agendas, né? Então é muito especial. Eu, tipo assim, preparei algo que eu já estou pensando já há um certo tempo e veio como uma necessidade, né, diante da pandemia, e exercitamos essa possibilidade, né? Inclusive a Rosana está aqui, ela fez parte do grupo. Eu não sei se a Mi também já chegou. Eu não sei quem.
Tá vindo Quem aí. chegou tudo. Tá aí? Não chegou ainda, mas tá vindo. Tá. E a gente fez uma experiência lá, né? Fizemos uma experiência bem interessante, no sentido de produzir conhecimento também, né? Com leituras, com vídeos, com discussão, com articulação internacional, porque tinha uma outra colega que era da França, então foi algo bem produtivo. Depois ela saiu. Ela saiu porque o grupo tentou se estruturar em outros patamares, e aí a gente meio que resolveu uma pendência que havia entre nós. Então, de alguma maneira, isso que eu vou propor funcionou como uma experiência piloto nesse projeto com a Mi, a Rosana e eu, né? E essa outra colega da França, que saiu quando a coisa aprofundou de maneira a gente tentar outro formato. Aí ela caiu fora porque era demais para ela, em função do horário e do fuso horário e das coisas todas e do interesse dela mesma, assim. Ela não estava afim daquele formato. E a gente meio que experimentou ali nesse formato uma conversa franca e com muita confiança, né? Que resultou em consolidação de laços, de certos laços, e ao mesmo tempo de abrir portas para outras possibilidades, né? O grupo está em suspenso, porque houve ali outros interesses também de fazer outros cursos e tal, mas está em aberto. Tanto é que elas estão aqui, depois até elas podem falar alguma coisa. Então, eu vou tentar sistematizar o que eu pensei lá e o que eu quero propor aqui, então, enquanto possibilidade diante desse vivido. Eu gosto muito do título dos eventos itinerantes que vocês fazem, que começa com roda de conversa, né? Inclusive, você tinha posto primeiro roda de conversa e eu lembrei que faltava um item e você substituiu o roda de conversa pelo item que eu havia proposto, né? Havia lembrado que faltava. Mas eu não abro mão do roda de conversa. Inclusive, porque se a gente for ver a etimologia da palavra conversa, né? Ela vem do latim, da junção do prefixo com, que é junto, né? Com o sufixo versare, que significa virar-se para o outro, né? Então, conversar, eu estou dando o sentido de conversar como virar-se para dar voltas com o outro na roda, né? Então, assim, estamos numa roda virtual e eu espero que a gente comece exatamente experimentando pequenas falas nessa roda que eu vou propor. Então, estamos numa roda de conversa e a proposta para essa conversa são os nós da profissão. E aqui eu imagino que a gente possa levantar os problemas, né, que a gente tem na nossa profissão, especialmente dos profissionais que cuidam de pessoas, né, ou profissionais que cuidam de outros profissionais, ou os problemas da própria profissão, né. Outro tópico seria o contexto de atuação, que seria, na verdade, tentar buscar explicações, né, do porquê desses problemas. Então, a gente problematizaria e buscaria uma fundamentação para essa problematização. E o último item é cuidando de quem cuida, que seria, então, de posse dessas conexões e dessas relações, né, viver um processo de superação dos afetos, ou seja, daquilo que nos afetou nessa travessia, né? E aí eu gosto da expressão que eu extraí de uma poesia da Hilda Hilst,
que é, falar para calar. Eu traduzi assim, mas ela fala algo assim, para não fugir. Deixa eu pegar aqui o texto dela mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu não vou ter aqui. Eu anotei em tantos lugares e eu não tenho justamente aqui. Mas ela diz mais ou menos assim, eu falo o que devo calar e calo o que devo falar. Algo assim na poesia, né? E aí eu fiz uma redução para falar para calar. Então esse seria o processo de superação dos afetos nessa travessia diante da problematização e das explicações, né? Das explicações e relações em termos de fundamentação dessa problematização. E a superação passaria, então, por falar para calar. Muito bem. Então, nesse primeiro ponto, né, os nós da profissão, que eu estou chamando como problematização do mal-estar, problematização dos sintomas. Será que daria para a gente fazer uma roda breve, de maneira que as pessoas dissessem da sua abordagem, psicologia comportamentalista, psicanálise, enfim, dissesse da onde são e a sua abordagem e elencasse um problema que toca mais fundo, para a gente poder ter uma ideia de quem está aqui e que tipo de problemas a gente poderia levantar para exercitar esse nós da profissão. Perfeito. Eu vou chamar um por um, ninguém é obrigado, mas eu vou convidar. Vou começar por quem eu estou vendo na ordem, tá? Rosana, é tu? Manda lá. Estão me ouvindo? Aí. Tá. Então, eu sou Rosana, né? Boa noite. Muito prazer em estar aqui com vocês, né? Alguns eu conheço e outros não pelos nomes e rostos, mas sou de Blumenau e clinico já há um bom tempo na cidade, a partir da abordagem psicanalítica, né? Essa questão dos nós da profissão, né? Eu vejo, pensando assim agora, primeiro eu vejo como são duas coisas para mim. A primeira delas é das abordagens que ainda não dialogamos, né, de uma forma mais harmônica, né? Acho que esse é um ponto. A gente vê de como se estruturam as conversas diretas e indiretas, principalmente agora pelo eixo virtual, desse desencontro, né? Enquanto conversa, e que o desencontro se dá pela via realmente da metodologia, da técnica, né? Que a abordagem coloca. O outro ponto, eu queria deixar para amadurecer um pouco mais ao longo da discussão com a Suzana, né? Porque ela faz um recorte, Suzana, do cuidar, né? O cuidar do outro. E aí eu queria discutir um pouco a questão do método aí, se for possível, né? Como que a gente pode pensar o recorte dessa roda de conversa, enquanto trazendo uma problematização pela via do método de trabalho, considerando que cada abordagem tem a sua natureza e característica. Talvez eu possa ser um pouco melhor, transmitir melhor a ideia na medida em que a discussão avançar, tá bom? Perfeito. Suzana, tu queres que eu faça o circuito completo ou queres fazer intervenções em cada fala? O circuito completo. Perfeito. Isabel, estou te vendo na sequência. Queres falar? Eu sou de Blumenau, me chamo Isabel, trabalho com abordagem de terapia cognitiva e comportamental. E a minha dor hoje é que eu escolhi um nicho de trabalho de autoestima e vejo poucas publicações da área da psicologia, artigos, livros.
E também achei bem interessante essa fala da Rosana ali, da desconexão das várias abordagens. Aí a gente não concordo com ela. Perfeito. Carlos, você é o próximo aqui na lista. Olá, meu nome é Carlos, eu trabalho como psicólogo clínico também, com a psicologia positiva. Cara, tinha vindo a ideia antes, me fugiu a cabeça, espera aí que eu estou tentando resgatar. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu concordo que a questão, eu acho que é um pouquinho além sobre simplesmente as terapias não se falarem ou as abordagens não se falarem, mas sim do psicólogo produzir muita coisa simplesmente para psicólogo. Eu acho que já voltou a ideia. E, para mim, esse grande gap ali da nossa profissão é a gente atuar muito quando o negócio já está, né, instaurado e pouco com prevenção. A prevenção seria muito mais psicoeducação, e eu vejo que um dos grandes gaps é a psicoeducação emocional, é trabalhar com as emoções, é entender as emoções. A gente não entende como funciona esse nosso cérebro emocional e com isso acaba não realizando as formas, né, de forma correta ou digamos assim, melhor resolvido. Então, eu vejo essa condição de que trabalhar com a psicologia, não simplesmente na parte clínica, mas sim também antes de tudo acontecer, eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia. A gente trabalha muito nesse modelo médico e pouco com o que realmente a gente pode ter capacidade para fazer. Perfeito. Ficou claro? Claríssimo. Sim. Daiane, sua vez, não escapa. Não escapa. Oi, qual que é a questão? A questão é: apresente-se, sua abordagem, qual é a sua dor na psicologia? Então, meu nome é Daiane, sou psicóloga, estou atuando com clínica nesse momento e também com a parte de consultoria e psicologia organizacional. Na clínica, hoje, eu atendo paciente com ansiedade, mediação de estresse, né? Autoconfiança, habilidades sociais e também atendo autismo. E eu acho que a minha maior questão é com relação ao autismo, né? Porque dentro da psicologia tem pouco artigo de psicólogo, os instrumentos hoje para a gente poder mensurar, avaliar, enfim, né? São todos da área da... me fugiu. Ai, meu Deus. Psicopedagogia. Então, eu atendo com psicanálise e TCC, né? E os pacientes já vêm perguntando a abordagem, são avessos à psicanálise para atendimento de autismo, buscam pela abordagem de análise do comportamento, né? Que é realmente mais voltado para a psicoeducação, como o Carlos falou, muito nesse aspecto, né? Então, eu acho que essa é a minha maior questão hoje nos atendimentos. Ela é de Blumenau? A Daiane? É da gangue. É do núcleo também, da gangue. Desculpa pelo atraso. Suzana, desculpa, mas teve algumas pessoas que vazaram na hora que a gente disse que teria que se apresentar. Ficaram intimidadas. Pularam fora, no meio do caminho aí. Acabou a roda, então? Por enquanto, mas vamos tocar. Então tá, assim, o que eu pude depreender de palavras-chave, né? Competitividade, individualismo, baixa estima,
modelo médico, emoções, ali entra ansiedade, estresse. Então, se a gente for problematizar, né, o que foi dito a partir dessas palavras-chave, a gente poderia inferir que vivemos numa sociedade competitiva, individualista, em que explodem emoções, ansiedade, estresse, e que não há conhecimento produzido à altura para dar conta disso. Ou seja, a realidade está à frente daquilo que se consegue produzir, digamos assim. Em poucas palavras. Faz sentido? Alguma consideração? Bom, aí, no caso, né, se estivéssemos vivendo o processo, né, a proposta seria saber melhor aquilo que a gente já sabe, né, que pode ser traduzido nessas palavras-chave aqui, né? Então, que sociedade é essa? Como é que ela se produz? Por que estamos tão competitivos e tão individualistas, né? Que tipo de emoções essa sociedade faz aflorar? Por que não há conhecimento sobre isso? Né? Algo por aí. E aí a proposta, então, seria, para entender esse contexto de atuação, nós precisaríamos construir uma mediação, né? Uma mediação que poderia ser efetuada através de conceitos, né? Fundamentalmente, através de categorias de análise. Então, a gente poderia montar um programa de estudos, né? Com conceitos chaves para entender que sociedade é essa que está produzindo esse tipo de indivíduo, né? Para que a gente possa produzir um conhecimento a partir desta realidade detectada pelo grupo, nesse momento. Porque pode ser que essa problematização se complexifique, né? No decorrer do trabalho, outras questões surjam, do mesmo jeito que o sintoma se transforma em outro sintoma, né? Esse tipo de demanda de nós, do contexto, elas também se complexificam, né? Mas, em síntese, trata-se agora, então, de construir ou desconstruir a visão de mundo que se tem a respeito do porquê desta problemática, né? Ou porquê estamos também tão compartimentalizados no nosso foco de atuação, na nossa abordagem. Por que há tantas abordagens diferentes, né? Por que elas se distinguem tanto no processo e no resultado? No processo e no resultado. Susana, então, eu sugeriria, né, se eu tivesse... Queres falar, Marcos? Eu quero te perguntar uma coisa agora. Já? Já. Senão escapa, senão perco a excitação da ideia. Não, sempre fale com esse menino. Só uma análise rápida, uma interpretação tua nesse período até a tua experiência como psicóloga, observando os psicólogos, observando as abordagens, tu enxerga alguma luz no fim do túnel, no sentido, existe aí algum movimento de aproximações, movimento no sentido, tem ali a tendência de abordagens serem aproximadas por grupos de psicólogos que veem ali a utilidade conjunta, né? A afinização dessas abordagens que parecem tão excludentes, né? Pensar, existe aí uma possibilidade de afinização, vamos juntar aí 2, 3 técnicas ou abordagens e vamos ver se melhora até o resultado. Então, o que dá para extrair de bom de cada uma que seja aplicável, né? Em conjunto, então, se é possível isso, né? Isso aí já seria resultado de um trabalho, né? Teria que ver Seria uma proposta de conversa, né, de roda de conversa, para que chegue-se a um termo em relação a técnicas, né, a técnicas de abordagem.
em função de determinadas problemáticas, né? Quer dizer, não tenho resposta. Essa resposta teria que ser construída no grupo. Né? Tá, mas o que tu acha? É interessante? É desejável unir essas abordagens, até onde tu conhece algumas também? Eu acho interessante o diálogo, né? O diálogo e entender o contexto de cada abordagem, de como foi criada, né? Como é que ela surgiu para quê? Atender que interesses, né? Se a gente tem essa visão de conjunto, esse pano de fundo, você pode, por ali, já eliminar questões de fórum íntimo que passam por escolhas de visão de mundo, por escolhas epistemológicas, por escolhas na qual você foi convencido, né? Por paradigmas, por parâmetros, né? por visão de mundo, por epistemologias, por formas de ver a realidade, de ler a realidade, né? E, portanto, interferir nessa realidade. Então, é algo muito complexo e que não se deu conta ainda, tanto é que essas abordagens referem-se a diferentes escolas, porque há diferentes óculos, há diferentes formas de ver o fenômeno, né? De ver o fenômeno da psicologia. Inclusive, o objeto da psicologia se distingue nessas abordagens. Também há uma diferença nesse aspecto. Então, é um desafio histórico, digamos assim, né? Mas vamos suspender um pouquinho a tua pergunta, porque ela vai muito além, né, daquilo que se propõe aqui enquanto exercício, até para a gente poder, digamos, seguir. É uma provocação interessante, uma provocação interessantíssima. Perfeito. Aliás, é muito da tua natureza, né? Tu é muito provocador. Além de provocativo. Tranquilo. Vamos seguindo. Então, mas tudo bem, é isso aí. Isso exigiria de nós todo um movimento para trabalhar conceitos e categorias de análise para entender o porquê da diferença dessas atuações nesse contexto. Né? Enfim, aí a gente poderia pensar em conceitos ou categorias para construir ou desconstruir essas visões de mundo que se tem a partir do olhar de cada abordagem ou do olhar do psicólogo para a demanda ou a queixa que está presente, né, na atuação. Poderíamos tentar entender o que é ética, né, o que é ideologia, o que é hegemonia, quais são os paradigmas disponíveis nas epistemologias, né? O que seria hegemonia dialógica, o que é dialética, né? Quais as implicações das relações sociais, o que elas definem, né? Que importância elas têm na redefinição das sociedades, né? Ou na transformação individual e grupal nas sociedades, né? Enfim, seria toda uma discussão de maneira que a gente poderia ir entendendo como se dão os modos de subjetivação, né, que estão presentes na nossa cultura atual, né, em que estamos submetidos a efeitos do poder da linguagem, né, em que há uma disputa de narrativas, né, porque esses discursos constroem afetos. Esses afetos são produzidos nesse jogo político, né, nesse jogo da polis, nesse jogo de poder que estão atrás desses diferentes fenômenos ou atrás de como se vê esses diferentes fenômenos. Então, esses afetos são produzidos nesse jogo político que a gente vive, do qual a gente está mergulhado até, né? E que nos conduzem, e que nós somos conduzidos, então, afetivamente pela linguagem.
As palavras que usamos para expressar o que vemos, né, elas são resultado desse jogo político. Né? A palavra não é neutra, né? Nenhuma palavra é neutra. Assim como os conceitos que eu elenquei também não são neutros. Eles estão eivados de conteúdos que podem ampliar ou reduzir o horizonte e a perspectiva de análise do fenômeno, né? E que os meios de comunicação hoje administram esses afetos, e o afeto mais valorizado é o ódio, né? E essa administração conduzem os afetos das pessoas, especialmente da população, né? Daqueles que já recebem a informação filtrada dentro de um determinado prisma. Né? E essa condução dos afetos instala regimes de pensamento. Eles operam, né, um consumismo da linguagem, um vazio de pensamento, um vazio de emoções, um vazio de ações, que causam um empobrecimento da linguagem. Esses meios de comunicação, né, aos quais nós somos permeados, né, o tempo todo com imagens, com falas, com informações das mais diferentes modalidades, né, eles alteram a nossa forma de compreensão, a nossa forma de comunicação e a nossa visão de mundo. Muitas vezes desorientando e produzindo confusão mental, confusão psicológica, confusão mental. Ô, Suzana, posso? Eu queria recortar para depois a gente, quem sabe, e ser uma via possível da gente discutir aqui, se for possível também, né? Se for essa proposta. Isso que tu acabou de falar da questão do ódio, né? Atualmente. E eu colocaria aí, associado a isso, esse ódio, tendo como consequência uma falta de consistência dos laços entre as pessoas, né? Laços muito frágeis. Não vou entrar nisso agora, mas assim, essa questão do ódio eu achei bem interessante que tu trouxe, porque a gente vê isso cotidianamente, né? Cada vez mais acirrado no trânsito, os movimentos contra a violência da mulher, contra a violência dos negros, né? Mas, assim, salta aos olhos essa questão do ódio, sabe? Queria só recortar essa palavra que tu trouxe, que eu achei que dá pra gente, quem sabe, ir perseguindo ela depois, né? Isso. Eu vou tentar dar uma amarrada nessa tua questão, mais no finalzinho, né? Quando eu vou tentar falar do processo de reconstrução dos laços. Tá contemplado a tua demanda. Mas é legal tu pontuares isso, porque tem a ver exatamente com que sociedade é essa que o único afeto permitido é o ódio, a raiva, a explosão, a ignorância, a exaltação, a intolerância. Agora falam do politicamente incorreto. Eu não... A gente... Beleza. Tudo está meio interligado, assim, né? Mas espero que eu consiga amarrar isso, senão a gente volta à questão para tentar pensar juntos aqui, né? Sobre isso no final da roda. Então, eu estou falando aqui, né, aproveitando o gancho da Rosana, de que é visível a fragilidade dos laços sociais, porque o ódio está muito presente, que a gente teria, então, né, diante desse método de análise da problematização do mal-estar e dos sintomas, nesse contexto, né, de construção e desconstrução de concepção de mundo, né, ou como entender esses modos de subjetivação e superá-los, né,
ou vê-los na nossa prática, né? Como é que eles aparecem, tudo isso resultaria numa tarefa civilizatória, né? Contra o obscurantismo, contra a barbárie, contra a falta de referências, contra a inversão de valores, né? Com a finalidade de refazer laços. Com a finalidade de refazer laços sociais, né? Para exatamente superar essa desorientação e essa confusão mental coletiva numa perspectiva hegemônica dialógica e de não calar a crítica, né? De não calar o questionamento, né? De permitir que haja questionamento, né? De permitir que haja conversa sobre, que haja diálogo com, que haja roda de conversa em que se possa dar voltas, né? Uns com os outros. E aí eu entraria, então, no terceiro ponto da proposta, que seria o cuidando de quem cuida, que estaria, então, no sentido de formado o grupo, né? A proposta seria, então, fazer toda essa discussão numa roda, como a gente está tentando aqui, e vermos termos elencado essa problematização no grupo, tentar dar conta das explicações com algumas categorias ou alguns conceitos no grupo, produzir o conhecimento, esse conhecimento novo para dar conta dessa problemática no grupo, e aí, sendo possível e necessário, pessoas do grupo poderiam, então, fazer um trabalho separado numa abordagem, no meu caso, né, numa abordagem psicanalítica. Quer dizer, coisas que ela possa ver junto com os outros e entender junto com os outros, numa perspectiva de grupo, superação grupal, tudo bem, é feito ali. Mas vai que tem uma questão que toca na sua singularidade, né, que ela não queira mostrar ou revelar ali no grupo, ela poderia, então, trabalhar de maneira individualizada num trabalho clínico mesmo, né? No divã, né? numa escutativa, né? Um outro tipo de acolhimento, né? Então, teríamos dois níveis de visibilidade do sintoma, né? Um sintoma do grupo, ou sintomas do grupo que possam ser explicados teoricamente ou produzido conhecimento coletivamente, e um outro tipo de sintoma a ser trabalhado na sua singularidade no divã, para que a pessoa, então, se dê conta do seu sintoma e no processo psicanalítico aprenda a sustentar o seu desejo, né? Que daí essa seria a ética da psicanálise. Ajudar o outro a sustentar o seu desejo, seus desejos mais íntimos, né? Que a pessoa não gostaria de ver partilhado ali naquele grupo. E aí eu recortaria, né, nesse processo, mesmo no grupo e individualmente, a coragem de tirar máscaras, né? E também a consagração desse espaço sagrado como um espaço de fala em que não haja julgamentos, em que a palavra dita, a palavra escutada, seja a palavra mundo, a palavra que remeta a uma resistência a determinados modos de subjetivação, né? Para que esse sujeito possa se ver, né? Se ver em movimento, se ver em construção, né? Que ele tenha clareza de que a sua identidade está em construção, né? Que nada está pronto, não está acabado, que é assim, foi construído assim, mas pode ser diferente, né? Vai depender, então, de ações. Quer dizer, é necessário, então, atitude para esse novo e, ao mesmo tempo, concomitantemente, ações para esse novo. E aí, dentro das ações, né, no meu consultório, por exemplo, e ali entra aquela prática do Tai Chi que a gente viveu, né, na sessão um ano atrás, entraria, então,
exercícios medicinais, né, que seria uma coisa separado dessa discussão grupal, né, e dessa clínica individual, seria um trabalho além ou paralelo ou coadjuvante, né, de exercícios medicinais, vivências com confiança, e aí eu tenho 4 programas de ação, né, que seria esse grupo nós, né, outro grupo afetos, que discutiria relações, faria essa problematização, mas em nível familiar, né, ou intergrupal, o que seria uma contextualização em relação às relações sociais, né. O grupo sentidos, que seria arte-terapia, né, então viver, digamos, aquilo que está recalcado, que está escondido, que não consegue vir à tona através do desenho, que são marcas autorais, né? Ou da argila, ou da pintura, enfim, por uma técnica, né? Um processo mediado, né? Por outras formas de linguagem, que não seja a fala, a palavra, mas que depois seja expresso pela fala e pela palavra, né? E o grupo movimentos, que seria, então, a prática, né, do Tai Chi, propriamente, que seria a meditação em movimento, que é uma reconexão consigo mesmo, né, de maneira que você aprenda a estar presente aqui e agora e a ter consciência corporal, né? Falando muito, muito rapidamente. Claro que tem outros efeitos, né? Tem efeitos neurofisiológicos e no sistema nervoso central e, enfim, no estresse, né? Como calmante, enfim, é meditação, é o remédio ao nosso alcance, né? O remédio que já está no nosso corpo, né? Que seria a possibilidade de produzir serotonina, possibilidade de produzir substâncias de bem-estar, né? Substâncias que te apaziguem e que te garantam, né? Digamos, continuar essa jornada, né? Sustentar esses percalços que te trouxeram ali, naquele lugar. Enfim, e viver vários tipos de grupos de pertencimento, né? Aí fica no gosto e na possibilidade de cada um, né? As ações voluntárias, né? Enfim, se envolver, né? com hobbies, com ações voluntárias, com outras formas de participação, no sentido de que permita a pessoa vivenciar o sair de si, né? E desenvolver empatia e desenvolver outras relações com os outros, né? O aprendizado de solidariedade, o aprendizado de, enfim, daquilo que essa sociedade competitiva faz de tudo para impedir, né? Está meio separado da sociedade, né? Assistencialismo é uma coisa e a sociedade tem que ser competitiva, né? Não se junta solidariedade de maneira que todos na sociedade se beneficiem, né? A gente sabe que ela é organizada, né? Haja vista as diferentes abordagens na psicologia, né? Ela é organizada para que não haja conversa, né? Nesse sentido, para que cada um fique no seu quadrado, né? No seu nicho, muitas vezes cego aos interesses da sua própria formação. O que é dramático, né? O que é dramático, porque a pessoa acaba sendo mecanismo dessa roda, né? Sem saber. Aí, por isso o conceito de ideologia e por isso o conceito de hegemonia, né? Então, no tocante à psicanálise propriamente, né? Que daí, então, seria um caminho possível e é o meu caminho, né? Que eu poderia explicitar, que seria, então, a psicanálise atuando na fala, né? Ou nessas diferentes formas de linguagem, visando o inconsciente para acessar aquilo que foi recalcado, o desejo recalcado, aquilo que o sujeito tem em conflito, né? Entre ele
e o que vem entre o que está dentro e o que vem de fora, e que ele, não se dando conta, ele recalca e volta como um sintoma, né? O corpo fala de algum jeito, aí o corpo adoece, né? Ou então sai de algum jeito, né? No sonho, nos xistes, né? No sintoma propriamente, né? E por isso o Freud tem o processo de trabalhar esse recalcado através da associação livre, né? Que é o repetir, recordar e elaborar. Então, o sujeito é levado a falar, né? A falar de maneira fluida, sem censura, para que dali, numa escuta ativa, o analista consiga estabelecer conexões e até fazer pontuações de maneira que ele venha a se dar conta de coisas do seu inconsciente, né? Então, numa conversa, de maneira a explicitar aquilo que o sujeito não quer nem ver. Ele fala, ele diz sobre, mas ele nem sabe do que ele diz, né? Então, nesse processo, ele é levado a se escutar, no sentido de não só dizer, mas entender o que diz, né? Então, em síntese, a psicanálise é um fio, né, que tira a pessoa do labirinto do seu inconsciente. Daria para fazer diferença entre pulsão e desejo, mas eu não, acho que não vem ao caso aqui. Só finalizaria, né, dizendo que a psicanálise, então, é um processo constituído por estragos e silêncios na escuta, e que os sintomas expressam emoções e sentimentos. Desenhando com o corpo e fazendo poesia, pintamos o sofrimento, escutando além das palavras e do que está sendo dito. Esse é o objetivo da psicanálise, né? Fazer o sujeito suportar as escolhas da vida, fazer o que está ao seu alcance, com o saber que ele tem. Em síntese, seria isso. Aí deixo livre aí, porque se quiserem voltar a algum ponto, quiserem saber um pouquinho, né, brevemente, sobre esses conceitos, a gente poderia dar uma ideia geral, assim, ou mesmo esclarecer algum ponto que passou batido e que, para mim, é óbvio, mas que na escuta, assim, possa ter causado estranheza. A gente abre, então, para os esclarecimentos e pontuações. Eu não sei como estamos de tempo, Marcos, se eu ocupei muito, se eu ocupei pouco. Temos tempo de sobra aí, mais uns 30 e poucos minutos. À vontade. Abrimos para a galera? Abrimos. Vou chamar aqui o pessoal, então. Pessoal, ligue o microfone aí, fica à vontade. Por tópicos, por temas, fiquem à vontade. Rosana, puxa lá o teu... Tem que ligar o microfone. Eu? Aham. Eu? Suzana? Oi. Cadê tu? Estou aqui. Te vendo. Ah, tá aqui. Assim, tu falaste da proposta, né? E você foi citando os grupos, o grupo sentidos, o grupo afetos, é isso, né? O grupo nós, né? O grupo movimento. Eu achei bem interessante, assim, o modo como tu tentas dar um caminho, né? De ação. Eu queria que você veja se eu entendi. Mas pensando que grupo é método, né, Suzana? Então, tu estás falando de um método que vai viabilizar uma ética de trabalho, né? É isso, né? Eu queria entender um pouquinho, porque tu falou, entendendo aqui o grupo como um método de trabalho e não como o grupo como sujeito em si, mas um método, né? Pessoas, uma roda de conversa,
Aí você tem as particularidades de cada grupo, seria o movimento, o nós, o afetos e os sentidos. Achei bem interessante essa divisão, porque ela trabalha com dimensões dimensões outras do ser humano, né, que escapam ao discurso da fala, né, a fala falada, né? Então você colocou a sensibilidade, os afetos, a própria linguagem, a fala e o movimento. Aí tu pensas isso enquanto método para sustentar uma direção de intervenção, é isso? Eu queria entender um pouquinho. Por que essa estrutura? Não sei se o grupo pode me ajudar a esclarecer. Você está me entendendo, né? Estou entendendo, sim. É como que se eu tivesse assim, um leque de possibilidades de atuação na clínica e convivências. Isso. Então, esses grupos todos seriam as vivências com confiança, né? Eles partiriam de rodas de conversa para construir esse clima ou essa ética, né? Para construir esses acordos, né? Do sigilo, do sagrado, do sigilo, da garantia, do acolhimento da demanda, né? Começaríamos com grupos. Esses grupos funcionariam como mediação para trazer o que está recalcado à tona, né? Trabalhar-se-ia o que é possível no grupo e, na medida da necessidade, algumas pessoas do grupo poderiam ir para o divã, aprofundar as suas questões trazidas no grupo. Então, tu estás propondo um método de trabalho, é isso, né? Método de intervenção. Não sei se é exatamente assim, mas eu estou querendo que as várias correntes, que as várias abordagens aí teriam um espaço de diálogo, de conversação. Eu estou propondo que a gente converse sobre determinados problemas, né? Por exemplo, no grupo afetos, teria ali grupos, pessoas interessadas em discutir sua relação com a filha, sua relação com a mãe, ou sua relação com a colega de trabalho, né? O tema seria esse, né? As relações sociais, parentais ou intergrupais, que fosse produzido um conhecimento que desse sustentação para aquela demanda, para aquele grupo, e caso alguém queira trabalhar mais profundamente, então poderia ir para o divã, compreende? Não sei se eu poderia dizer que isso seria um método de trabalho. Seria, assim, possibilidades de atuação grupais, na perspectiva de vivência com confiança, e, na medida da necessidade individual, né, a pessoa poderia, então, fazer uma análise. Que é um trabalho individual e é só analista e analisando, né? Sem outras escutas, né? Tá bom. Te soa estranho isso, Rosana? Não, de maneira nenhuma. Não, só queria entender. Carlos, quer falar? Quero. Suzana, eu adorei a ideia, eu acho ela bem interessante. Eu queria te dar um feedback, assim. Você, sem querer ou querendo, utiliza várias mecanismos e ferramentas e ideias da psicologia positiva. Quando a gente abre, por exemplo, para essa questão da meditação em movimento, quando a gente fala de parte dessas emoções, a gente está utilizando parte desse trabalho que eu acho que a psicologia acabou deixando de lado por um bom tempo, que foi olhar para a parte funcional, para a parte potencial do ser humano. E é por isso também que a Isabel sente tanta dificuldade de achar parte desse material dela, por exemplo, sobre autoestima.
porque a quantidade de artigos científicos produzidos sobre a parte saudável da mente humana era de 1 para 100. Então, de 300 mil artigos científicos falando sobre doença, a gente tinha 3.000 e poucos falando, ou um pouquinho mais do que isso, falando sobre a questão de sentimentos, por exemplo, de sentimentos positivos, de alegria, de felicidade, de outras coisas. Para mim, esse é um gap que falta também. Eu acho que se eu linkasse agora o gap ou a falta que a gente tem dentro da psicologia, eu colocaria essa nesse momento, que foi a gente ter estudado por muito tempo, e a psicologia ainda se presta unicamente a observar a questão da doença e pouco da sanidade humana. Pouco de parte das nossas virtudes, das nossas qualidades. E isso se reflete quando a gente observa parte da nossa sociedade e quando a gente diz assim, olha, a sociedade é doente. Sim, a gente só viu doença nela por muito tempo. Lembro, e isso não é uma demanda só minha, mas lembro que quando eu fiz a clínica escola, o cara tinha que sair de lá com alguma coisa, assim, não, ele é normal, assim, tá tudo bem e tal. Era bem complexo isso, assim, você poderia deixar ele como algo não organizado, mas você tentava buscar algo. Você tentava buscar, havia uma forma, uma força de levar a pessoa a ter algum problema. E eu acho que isso, dentro da nossa sociedade, e é lógico, com a evolução total do que aconteceu, foi cada vez sendo mais diluído. A sociedade castradora e conservadora que Freud enfrentou não é a mesma que a gente vive. A gente vive, sim, nessa sociedade onde parte desses nossos laços são muito mais frágeis, né? Depois da nossa querida bomba atômica, que colocou o ser humano como extremamente finito dentro dessa nossa existência, acabamos refletindo isso em outros vários aspectos. Eu acho interessante essa questão, né? Quando se fala sobre essa liquidez da nossa sociedade, que é real isso, mas se acabou também com outros aspectos, que foi a questão do para sempre assim, para sempre nessa formatação de casamento ou de estrutura social, de outras coisas. A gente, até esse momento, vem vivendo cada vez mais revoluções. Para mim, é uma percepção, nesse momento, de que, enquanto sociedade, nos anos anteriores a esse, que vivíamos muito feliz, muito bem, obrigado. E nesse ano a gente pôde constatar isso quando a gente perdeu parte dessas questões, que foi parte de uma liberdade, parte de uma noção de saúde, de sociedade, e que impactou, eu acho, que a sua saúde emocional de diversos degraus ali, e que ainda vai impactar mais para frente. Mas voltando, então, à questão do grupo, eu acho fantástico isso. E diria, quem sabe, não para largar a psicanálise, mas para entender parte dessa proposta de olhar para isso que você já olha, que é olhar para a saúde humana através da arte, saúde humana através de movimento, de outros pontos de equilíbrio. A psicologia, ela tem feito parte desse movimento. Existe um movimento para isso, que é muito diferente da caricatura que se passa sobre isso, que é uma psicologia que preza a felicidade Prozac, que é a felicidade a todo custo. Não. É olhar para o ser humano como um todo, e esse todo dele, e é tão real a questão de parte desses sintomas nossos, quanto é real a questão das nossas qualidades, das nossas forças de caráter. Então, elas coexistem dentro dessa questão, ao ponto que, há séculos, anos atrás, isso não. A única coisa, nem séculos, desculpa, décadas atrás, me expressei mal, mas a única coisa que era real era a questão do sintoma. A saúde já era o momento onde você não estava
com algum problema, ao invés disso ser só uma linha mediana. E existe uma linha de alto desempenho, uma linha onde você consegue atingir o estado que a gente vai chamar de florescimento humano, que é um estado onde você consegue mostrar parte das suas qualidades. E, no meu ponto de vista, a gente enquanto sociedade, vive essa questão de falta de florescimento, de falta de mostrar parte das qualidades. A gente tem uma sociedade, sim, onde essa mídia demonstra parte disso tudo, aonde a gente se torna cada vez mais vidraça e pedra dentro dessa concepção de estar à mostra a todo momento, e em um momento você é vidraça porque você pode ser afetado, e outro você é pedra quando você ataca. Então, acho que é mais ou menos essa contribuição que eu tenho para dar. E agora o silêncio é sempre arrebatador, né? Ainda mais, ainda mais. Calma aí. Tudo vai dar certo. Posso falar? Fala, Rosana. Posso? Ô, Carlos, eu gostei muito da tua fala e eu vou puxar um gancho tentando fazer uma junção do que a Suzana traz enquanto, vou chamar assim por enquanto, tá, Suzana? Enquanto defensora do grupo, né? Da roda de conversa, do compartilhamento, né? Das experiências. E esse caráter individualista de todas as psicologias ainda hoje, né? Acho que tu colocaste muito bem, sim, a gente tem a diversidade da psicologia enquanto ciência, né? Diversidade conceitual e metodológica, mas ainda é uma ciência que toma o indivíduo, né? Isolado, assim. Eu estou tentando puxar com o que tu colocaste. E aí, eu penso que, né, essa nossa psicologia, situada mais na dimensão do individual, o sintoma, a própria psicanálise, né? O sintoma, as questões do indivíduo, né? Esse discurso que a gente já conhece, eu penso que, deixa eu ver se eu consigo colocar, que ela fada ao fracasso na medida em que hoje, né, com a evolução do mundo, digamos assim, em todos os setores, a questão do grupo, ele se torna uma condição quase que de única possibilidade para que o sujeito possa expressar-se subjetivamente ou construir-se. Vou dar um exemplo assim para situar. Ontem eu assisti, eu não lembro qual foi o canal, mas por acaso passando de um canal para outro, 300 canais, né, que a gente não assiste nenhum, eu pelo menos, mas eu parei num programa de drag queens, de uma jornalista que estava entrevistando várias drag queens, né, vários. E interessante que o que eles falavam é que existe um movimento drag queen hoje, né, no mundo, ainda muito tímido, onde eles procuram descaracterizar essa representação social de que drag queen está associada à prostituição, está associada à psicose, está associada a desorientados, né? E eles estão trazendo isso num outro formato de representação, que é a arte subjetivada no drag queen, né? Quer dizer, que pela via da arte, e essa arte, uma dessas artes é a arte dos drag queens, que eles se enfeitam, eles criam um personagem, né, dentro de uma característica assim de exagero, né? E ali eles constroem, vêm construindo também um olhar crítico sobre esse social, né? Então eu achei muito interessante porque as várias personagens que foram entrevistadas na sua personalidade individual, né, na sua subjetividade individual, o João, a Maria, o
o José, que são a Morango, a Sol, na drag queen, no seu personagem, né? E que por essa via do personagem, eles conseguem encontrar uma forma de reconhecimento social. Senão eles são sujeitos invisíveis, né? Só que essa condição do drag queen está associado à prostituição, a sexo, como eu já falei, né? Como se diz, esqueci a expressão agora, mas a subversão, né? E aí me chamou a atenção porque eles só conseguem imprimir o discurso deles sobre isso no social pela via do grupo. Isso se produz no grupo, porque individualmente não tem como, né? Então, voltando, Carlos, lá ao início da tua fala de que, sim, as psicologias hoje são psicologias ainda do indivíduo, ainda que elas estão superando, algumas correntes estão superando isso, né? Acho que é uma questão para a nossa ciência e para nós psicólogos, para pensarmos, inclusive, os métodos de intervenção. E aí volto aos grupos que a Suzana citou como exemplo, né? Você citou ao sujeito. Só terminar. Por exemplo, um sujeito no divã. Eu sou psicanalista, eu atendo individualmente, eu não atendo a família inteira, eu não atendo o casal, né? É um método, é uma técnica que tem um recorte numa questão X. Ela não pretende abordar todas as questões, né? Então, por isso ela serve nesse momento para isso. Outras questões a psicanálise não serve. Então, é nesse sentido que eu digo que a psicologia, ela precisa, né? Ela vai encontrar essa superação na medida em que, posso estar sendo assim muito simplista em dizer dessa forma, na medida em que o grupo enquanto método e o grupo enquanto entidade, né? Ele vai assim, possibilitar que o psicólogo seja mais efetivo naquilo que ele quer intervir ou modificar, né? Sei, me veio assim essa costura aí que eu pude fazer com essa coisa da psicologia do individual, o grupo como um método e como uma entidade, né? E o exemplo aí que está muito fresquinho na minha cabeça de ontem, que eu achei muito interessante, porque eu associava, só a título de ilustração, as drag queens, a prostituição, a sexo e uma coisa meio louca, né? E assim, foi muito interessante, eu não conhecia, né? Muito interessante quando eu ouvi essas pessoas falando, né? Foi choque, assim, foi muito interessante, né? Qual é o que tem de consistência naquilo que elas diziam sobre essa identidade grupal de fazerem arte com o próprio corpo pela via até da ironia, pela via do sexo, do erótico, né? Muito interessante. E aí usam a música, usam a performance. Eles chamavam de arte performática, isso mesmo. Eles são artistas performáticos. Eu achei fantástica essa expressão, né? Porque essa ideia de subjetividade, de eu para eles, é muito diferente do que a psicologia imprime nas suas teorias, né? Eu agora sou o João, mas daqui a pouco eu sou o Sol. E o Sol não tem nada a ver com o João. Quer dizer, circular essas subjetividades é uma coisa bem interessante. Eu achei muito bom. Adorei o programa ontem, né? Assistam se houver possibilidade. Para pensar, quem sabe a gente discutir. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu acho que uma das... Desculpa. Deixa eu só... À vontade. Fala, Carlos, fala. Eu acho que é uma questão assim. Há 2 pontos. Eu acredito que um dos problemas da nossa sociedade, da sociedade ocidental, é ser mais individual. No Oriente isso é menos? Sim, de alguma forma sim. Por quê? Porque eles, por exemplo, conseguiram cuidar a parte melhor da pandemia do que a gente. Eles conseguiram fazer um negócio chamado contact trace, né? Que eles conseguiam descobrir quem era a pessoa, isolar essa pessoa. Por quê? Porque ela se submetia a isso. A gente aqui não se submeteu, porque seria uma perda da nossa individualidade
o governo ter acesso aonde a gente andava, com quem a gente andava. Então, isso demonstra, em parte do que é a nossa sociedade. Ela é extremamente individualista, eu vejo aqui, e a gente tenta seguir um modelo, muitas vezes, americano de muita coisa, e daí ainda piora a parte das coisas. E nessa pandemia ficou muito claro isso para mim, assim, esse grande diferencial. E era isso que eu queria falar. Eu queria, então, recuperar esse exemplo que a Rosana trouxe enquanto um exemplo de resistência a determinados modos de subjetivação. Né? Por isso, eles são tão perseguidos, né? Por isso, tem que ter controle do sexo e tem que ter o controle da morte, né? Tem que exacerbar a violência e controlar a libido, a sexualidade, né? Porque essa categoria, né? Essa classe, esse segmento, ele mostra outras possibilidades de ser e viver a sua sexualidade, né? De ser e viver e se relacionar no mundo, né? A Rosana usou a palavra subversão, né? Subversão da ordem. A postura deles, a forma como eles se resolvem, né? Ou se incluem, subvertendo a lógica, subvertendo a ordem. Por isso são tão perseguidos, né? Por isso são tão combatidos, né? Do mesmo modo, os negros, os índios, o movimento sem terra, né? Enfim, todas as minorias, né? As mulheres, né? As prostitutas, né? São segmentos sociais, né? Que são discriminados, né? Ou marginalizados em função do revolucionário que trazem, né? Da mesma forma, o movimento hippie, o movimento punk, qualquer forma de resistência a essa sociedade que está aí, né? Que é consumista, que é classista, que é individualista, né? Qualquer forma de resistência a esse padrão, né? Tem que ser banido, essa diferença tem que ser eliminada. Então, esses grupos surpreendem porque são formas de resistir ao que está dado, ao que está aí, né? E aí eles mesmos aprendem a sustentar o seu sonho de poder ser, de poder gostar e de poder fazer aquilo que o desejo deles manda, né? Enfim, eles fazem ou para assustar, né? Ou para criticar a sociedade mesmo, ou eles fazem como um recado de que é possível ser diferente, né? Por que tem que ser do jeito que é? Por que tem que ser moldado para o consumo, ou moldado para o trabalho escravo, ou moldado para a submissão cega? Por quê? É por isso que eles são fascinantes e precisam ser combatidos, né? Com relação ao que o Carlos falou, teria ali considerações a fazer sobre o que ele entende como controle do Estado em relação à pandemia, né? Ou como é que ele vê a disputa de vacinas pelos impérios que estão postos aí, né? Que determinações econômicas, políticas e sociais estão atrás daquilo que ele, do arrazoado dele, né? Mas isso seria uma conversa mais longa. Como é que está o tempo, Marcos? Temos 15 minutos, à vontade. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Daiane, pensativa. Ou assustada? Não, assustada não. Não, eu gostei bastante das propostas, eu acho que vem bem dentro daquilo que eu também já estava
buscando, né? Eu acho que gostei bastante da ideia. Ainda estou processando tudo que foi falado, mas eu gostei bastante. É a minha forma de resistir ao que está dado. Né? É a minha forma de resistir ao que está dado. Pois é. Mas, assim, antes da pandemia, isso era bem claro, né? Com a pandemia e circunscrito a online, essa coisa meio que perde um pouco a força, né? Porque, assim, como é que vamos fazer uma arte-terapia online, né? É claro que é possível, mas não tem ali a presença, né? Como a presença é forte, né? Da mesma maneira, o Tai Chi, né? Tai Chi online também é uma coisa tão estranha. Então, é uma coisa assim que eu estou propondo, mas eu tenho que viver isso, sabe? Assim, eu preciso viver isso. E em época de pandemia, eu ainda não consegui viver isso que eu estou propondo. Em outra realidade, eu até consegui viver isso, né? Mas são projetos... aqueles projetos estão suspensos. Esses estão em construção, dependendo de quem eu consiga reunir para poder experimentar, para poder vivenciar. Rosana queria falar algo, né? Tem pouquinho tempo, né? Eu queria voltar lá ao início da pandemia. O Carlos lembrou, né, de trazer a pandemia. Que bom, Carlos, né? Porque assim, ó, quando começou a pandemia e que foi formado aquele grupo, Marcos, tu lembra aquele grupo psicólogos ali, né? Psicologia online. Isso. Chegou a uns 150, não sei quanto é que está hoje. Eu fiquei com uma curiosidade tão grande, e ainda tenho, sabe? De saber o que os psicólogos estavam enfrentando nos seus trabalhos, né, a partir da demanda social. Porque eu pensei assim, ó, a pandemia, ela, para além das questões políticas, né, que eu nem tenho propriedade para discutir isso, para além das questões da própria condição epidemiológica que o mundo ficou, né? Eu queria entrar na questão de como isso afetou, né, as relações e os sujeitos, porque impôs um limite de tudo, né? Inclusive, de tanto que se fala disso hoje, de se fazer o luto das suas perdas, né? Perda de emprego, perda de parentes, quer dizer, você tem a situação, mas você não tem a experiência, você tem a perda, mas você não tem a experiência de elaborar e de viver essa perda, né? A criança perdendo o espaço da rua, perdendo o espaço da escola, perdendo o espaço do seu tempo, né? Em que ela podia fazer coisas com o seu tempo, fazer, sei lá, ir brincar de bicicleta, fazer inglês, ir para a escola, né? As pessoas tiveram inúmeras perdas. E eu falo perdas aqui não no sentido assim romancizado, nem no sentido enlutado disso, mas assim, foi uma realidade que foi se instalando, né? Todo mundo usa máscara hoje. O limite hoje está na máscara, quer dizer, vai terminar aí quase a pandemia daqui a um tempo, mas a máscara vai até o final, quer dizer, tem um limite aí, né? Com um pedacinho de pano, tem o limite da morte mesmo, né? No extremo a máscara, no outro a morte, quer dizer, de uma coisa muito simples a outra mais complexa. Então eu fiquei com muita curiosidade e até queria, de repente, Marcos, não sei se de repente, sei lá, podia ficar como sugestão, ou a gente pudesse colocar entre nós aqui, mas também não temos mais tempo, o que vocês enfrentaram no trabalho de vocês como clínicos ou como psicólogo organizacional, como que essas demandas se apresentaram? Porque não foi a mesma coisa, né? A gente saiu de uma rotina cotidiana para uma rotina de 6 meses que mudou a configuração, né? Então, eu fiquei com muita curiosidade, assim, de pensar, é um grupo grande, né? De como que as pessoas, o que elas recebiam de demanda no seu trabalho?
que as pessoas iam pedir quando iam para o psicólogo? Ah, eu vou continuar a minha psicoterapia, eu vou continuar minhas atividades terapêuticas, mas dentro do período da pandemia, isso mudou de configuração, né? Então, eu fiquei curiosa, assim, eu não sei se eu consigo me fazer entender o que os psicólogos, né, estavam enfrentando em termos de demanda. Ou se não tinha demanda para psicólogo e a gente quer criar. Eu acho que esse é um ponto, sabe? Eu acho que tinha, né? Fazer um comentário, Queria então. ouvir vocês um pouquinho, se tivéssemos um tempo. Tem. Eu vou responder uma dúvida tua até, que pode ser curiosidade geral, que é a seguinte. Primeiro, o Grupo Psicologia Online, que é o grupo do WhatsApp, ele existe desde 29 de janeiro de 2017. Eu nem sabia. Pós primeiras ações lá de palestra sobre o tema, ela estava iniciando, engatinhando, nem era falado, né? 2017, veja bem. Naquela época, o grupo chegou a passar dos 40 participantes. Aí foi aumentando conforme passados os anos, né? Mas ele basicamente triplicou o número de participantes em abril, quando lançaram a demanda lá. E aí, o que veio de demanda de profissionais no grupo, né? Não sabia. Imediato. Choveu de gente caindo ali de tudo quanto é lugar do país. Hoje ainda tem gente de vários pontos do país no grupo, Paulina. Mas a demanda aí era: o que eu posso fazer? Ó, surgiu isso aí, não posso abrir mais meu consultório e atender. O que eu posso fazer, então, no lugar disso, né? Sim. Eu posso fazer o que eu já fazia antes no virtual. Dá para levar para o virtual? Tipo a demanda que a Suzana comentou ali, arte. Posso fazer um grupo arte terapêutico virtual? Saber essas coisas, né? Posso levar meu trabalho para o virtual? Posso atender sofrimento humano na internet? Posso... Tudo isso foi sendo respondido, né? Até com resoluções e a parte técnica mesmo ali. Só que se for pensar dores do psicólogo que está sendo apresentado aqui, né? A maioria estava na mesma linha de raciocínio. Eu preciso pagar minhas contas, né? Ninguém estava a discutir essas coisas até mais sofisticadas. A pessoa só queria saber, preciso saber como é que eu pago meus boletos no final do mês. Dá para fazer isso pela internet? Sim. Bem raso até. E Marcos, e o outro lado, assim, ó, de quem está trabalhando, que está atendendo online, se percebeu alguma mudança nas demandas ou se isso continua a mesma coisa? Eu vou dar um exemplo, assim, né? Eu tive nesse grupo com a Suzana, tá? Eu vou comentar aquele caso, Suzana. Lembra do rapaz? Um recorte, assim. Um rapaz que vinha fazendo o seu trabalho terapêutico normal, né? Normal, regularmente. E depois, quando ele se viu dentro da pandemia e cheio de ameaças das contas, um paciente, vamos dizer assim, um cliente, né? Ameaça das contas, ele sabia que ia perder o emprego. Ele disse: eu subi no último andar do prédio e eu quis me jogar. E aí ele veio correndo para um psicólogo porque ele achava que ele estava louco. E ele diz: nunca eu imaginei na minha vida que eu pudesse ter vontade de fazer isso. E será que eu estou louco? Eu estou pirando, né? E uma pessoa assim super ultra atual, assim, sabe? Ligada em várias coisas, né? Não posso ir mais adiante para não, né? Mas assim, alguma coisa se passou com essa pessoa que essa pandemia fez ele extrapolar naquilo que ele jamais imaginava que fizesse parte dele enquanto vontade circunstancial, enquanto medo. Ele não se reconheceu a partir da ameaça que a pandemia colocou. Ou seja, as contas, né? Tinha um salário razoavelmente baixo, então ele disse: se eu perder meu emprego, já não estou pagando as contas, né? Quer dizer, essa situação circunstancial de 3 meses de pandemia fez desencadear nele, né, algo do qual ele não se reconhecia. E aí ele vem pedir ajuda, né? Então, é nesse sentido que eu digo assim, se em qualquer área da psicologia, se tem essa curiosidade de saber o que os nossos colegas perceberam aí em termos dessa demanda, se ela mudou, se não mudou. Quer dizer, que impacto teve a pandemia nas demandas para o psicólogo? Não me refiro a números, entende, pessoal? Não é, aumentou, triplicou a procura ou diminuiu 100%, né? Não é disso que falo, não é da estatística, é das formas de ser afetado, né? Com isso.
Eu fiquei bem curiosa, bem curiosa. Estou até hoje curiosa para saber, né? Eu tenho algumas Não experiências sabia que bem o grupo interessantes. online existia. Vamos lá. Eu acredito que uma das coisas que foi perdidas nesse momento foi a questão da esperança, de conseguir observar essa realidade de melhorar. Já faz algum tempo que o Brasil está com problemas em pensamentos desde da última eleição. Foi a primeira eleição que teve 2 pensamentos majoritariamente negativos. As anteriores sempre tinha ainda um pensamento positivo e outro negativo, mas esse último foi uma gota d'água. Já havia dois tipos de situação mental negativa. Eu acho que de início essa pandemia fez isso, as pessoas perderem parte da esperança. Então, parte das grandes demandas sim foram de pessoas com ideação suicida. Muitas assim aumentou. Se eu tinha um paciente com isso, ok, quintuplicou. Hoje eu tenho 6 desde tentativas até a ideação simplesmente. O que eu vejo em todos que houve parecido com essa situação de instabilidade, como você colocou, essa situação onde eles olham para frente e não conseguem ver uma situação positiva, uma situação de crescimento. Mas eu acho que isso muito se refletiu pelo início da pandemia, por parte também da questão da mídia, da questão de como isso ali estava caracterizado. E, de alguma forma, também, as mortes se normalizaram, não sei se é a palavra certa, mas quando eu vi a Itália com 5, 10 mil mortes, eu tive um dia de luta, assim, eu tive um dia triste realmente pensando em quantas pessoas assim. E isso só me veio acontecer no Brasil quando bateu 50 mil mortes. A gente vai, de alguma forma, tornando isso cada vez, não sei se distanciado, mas a gente acaba não se impactando mais com essa questão. Quando a gente vê pessoas morrendo, quando a gente vê a foto, quando a gente sabe da vida de uma pessoa, a gente se afeta mais. Mas quando é só número, a gente se distancia disso. Então, houve nessa crescente ideação suicida, eu acho que, e todo a questão do suicídio em escala, e pessoas descontentes daí com a vida de formas distintas, assim. Mas o primeiro impacto que eu achei assim, isso me chama a atenção, é a questão da ideação suicida, assim. E no meu caso foi a depressão. Interessante, depressão em maioria, né? Estados melancólicos, né? Concordo com você. Vem em conjunto parte da... Isso. Mas, no meu caso, já chegaram com a ideação junto. Então, digamos assim, existe a depressão, sim. Existe o estado melancólico, mas já com esse desdobramento de um... eu já sei como eu vou me matar, eu já preparei uma carta, e daí vai para cima, né? Então... A falta de perspectiva, né? Não vê esperança, né? Não vê luz no fim do túnel, né? Não vê saídas nessa sociedade que está aí, né? Na forma como ela está organizada, né? Como a família está organizada, como os desejos estão organizados, né? O que é possível desejar, enfim, são esses limites estruturais, né? Que a gente precisa entender que sociedade é essa, por que ela produz isso, né? É a sociedade que produz, a sociedade produz o sintoma, né? A sociedade recalca e produz sintoma. E o sintoma certeza. E houve uma questão bem interessante também, que, querendo ou não, a gente se obrigou a resolver situações de família que estavam, que a gente conseguia, a gente jogava para frente, né?
não que a gente resolvia, mas que elas eram tratadas para depois. Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. E a gente se obrigou a ficar em casa com a família. A gente se obrigou a voltar a ver, a conviver, a ouvir. E isso, eu acho que tem experiências dos dois lados, de casais se resolvendo e de casais se separando, de pessoas que não se conheciam porque trabalhavam muito e só se viam no final do dia e hoje conhecem um ao outro. E eu acho que tem experiências dos dois lados, tanto positivas quanto gente assim, a cara, não sei quem é você. E isso trouxe também uma quebra. Assim, a gente foi obrigado a voltar para a caverna e olhar para dentro, e olhar para parte dos nossos medos, para parte dessas nossas angústias e a resolver situações que estavam há muito tempo congeladas, latentes, mas que não resolviam. O dia a dia não cabia isso para a gente. A gente conseguia jogar para amanhã porque eu tenho muito compromisso hoje. E não, você é obrigado a ficar em casa agora. E a resolver, e a educar o teu filho, e a conversar com ele de forma educada, porque se você não fizer assim, ele vai também agir de forma não educada com você. E isso acho que foi um grande impacto para a nossa sociedade. A gente ainda vai conhecer muito e estudar muito esses impactos para frente. Sem dúvida. Então, um encaminhamento possível, Marcos, fica como sugestão, de colocar essa discussão no grupo de psicologia online, né? Tipo, colher ou captar deles determinadas demandas até para se oferecer serviços, né? De repente, pode vir a ser uma possibilidade de trabalho também dentro do grupo, né? Que o NPE possa fazer uma enquete, né? Uma pesquisa. O Carlos apontou a questão da desesperança, né? Eu acho que se a gente tivesse notícias assim dessas, claro que isso seria uma coisa mais empírica, né? Mas se a gente tivesse notícias pela via de um debate, né? Uma roda de conversa melhor sobre essas respostas que as pessoas estão dando, positivas e negativas, né? Em relação ao confinamento, as perdas do confinamento e os ganhos também. Eu estou com meu filho, eu estou mergulhando nas minhas questões. A gente talvez pudesse ter uma visibilidade, ainda que estatisticamente não válida, né? Não validada, quer dizer, mas assim, uma visibilidade de como que a pandemia tem afetado as pessoas, né? A minha curiosidade é bem nesse sentido, assim, sabe? O impacto que a gente não tem nenhum estudo estruturado sobre isso. A gente vai ficar no empírico. Não, ainda não. Né? Isso, mas a gente pode, a partir do empírico, ter uma noção, não para a gente criar uma demanda, Suzana, de trabalho, né? Mas, em primeira instância, para saber a configuração desse sintoma social que se instalou, né? Por exemplo, né? Vamos supor, sei lá, tipo, nós aqui falamos de depressão, estados melancólicos e suicídio. Isso apareceu em maior, né? Apareceu mais, né? Sim, sabendo que isso é uma resposta do ser humano a um limite extremo do qual ele está submetido. Politicamente, socialmente, financeiramente, e agora de vida, quer dizer, é o que está sendo, né, pulverizado por aí, tipo assim, agora é a vida que está a baila, não é mais só o meu dinheiro, ou só a minha poupança, ou só meu emprego, é a minha vida, né? Então, isso tem um impacto terrível enquanto sintoma social, né? Eu acho que a gente poder ter esse olhar sobre isso a partir de coisas concretas, de falas nossas reais, ó, do Carlos, do Marcos, minha, tua, né? Isso pode, como você falou no início da sua fala, Suzana, a gente não tem o que dizer agora, mas pode se desdobrar, né, em outras conversas, né? Inclusive, por exemplo, da nossa responsabilidade social em relação a esse sintoma. Não é verdade?
né? A gente acaba tendo uma responsabilidade social também enquanto profissional. Senão eu tô quietinha no meu consultório esperando as pessoas baterem na porta para eu atender, entende? Bom, mas a minha curiosidade vai só até ali, né? Como eu falei, que seria como tem impactado nas pessoas esse contexto. Outros momentos da história impactaram de outros modos, né? Foi falado da bomba atômica, foi falado mas agora é a pandemia para nós, né? Em nível mundial. Então, que impacto isso está tendo nas pessoas? As pessoas sairão diferentes disso, por exemplo, né? Isso, ou como que isso vai impactar lá na frente, né? As crianças, por exemplo, por exemplo, eu atendo um menino online, é bem incômodo para ele, vai começar presencial essa semana, né? Porque ele escolheu. Ele está numa desesperança terrível, ele não está deprimido, mas a resposta dele para tudo é: não sei, tá bom. Quer dizer, não tem nada do que opinar, do que se posicionar, né? Ah, não pode ser. Era assim aquela coisa do... É uma criança de 8 anos, entende? Muito oposta ao que ela era, né? Que vinha por outro motivo, não vinha por causa do não sei. Quer dizer, como isso afetou, né? De uma forma drástica, assim. Né? Ah, mas tá tão bom a gente conversar. Pois é, eu vou fazer uma sugestão. Mas, Preciso só encerrar a gravação formalmente. E a gente continua quem estiver aqui falando, até para encaminhamentos, né? Mas vou agradecer a participação da Suzana, as contribuições de todos também. Suzana, considerações finais, só para formalizar aqui um fim de gravação. Da tarde, 9h15. Oficial, então? É. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu acabamento. Ah, tem acabamento? Tem acabamento. Eu acho que, pegando um gancho nisso que a Rosana trouxe, né? Que deixar como um mote aqui para a gente pensar, né? O passado ajuda a explicar o presente, porque essa pandemia é atual agora, mas teve a gripe espanhola, teve a febre negra, teve outras pandemias na humanidade, né? Então, esse passado ajuda a explicar esse presente para que a gente possa organizar outro futuro, né? Ficar com essa questão em aberto, assim. Precisamos produzir que tipo de conhecimento, né? Como é que a gente vai se organizar para isso? Né? E aí, na esteira disso, bom, essa sociedade produziu isso. Que sociedade queremos? Que democracia queremos? Que tipo de ser humano queremos? Que organizações queremos construir? Conseguimos viver, de algum modo, formas alternativas de existência, né? Quem tinha um trabalho certinho, com controle de tempo e horário e tal, passou a ter um tempo mais fluido. Quem tinha só um tipo de ocupação passou a ter 2 ou 3 ocupações, né? Cuidar do filho, cuidar da casa, ser a professora também, né? Se defrontar com os humores desconhecidos, né? Quer dizer, que tipo de conhecimento a gente precisa construir para dar conta de entender isso, né? E o que sobrou de nós, afinal, né? Como é que a gente vai se recompor e se resgatar e ressignificar todo esse vivido, né? Que sentido a gente vai conseguir dar a esse vivido? Porque foram muitas perdas, né? Para todos nós, não teve quem não sofresse uma perda. Todos sofremos perdas. E perdas de sonhos também, né? Perdas físicas e perdas subjetivas, né? Perdas de sonhos, né? De projetos. Então, com certeza é um impacto enorme e a gente está muito perto do fenômeno para poder entender, mas precisamos buscar explicações. Fica aí esse desafio, né? Que futuro queremos diante desse passado e desse presente? Obrigado. Boa noite. Obrigada, Suzana. Ok. Top aqui.